Se existe uma curiosidade que volta e meia explode nas redes sociais quando o assunto é Celso Portiolli, é essa. Afinal, com quem ele é casado? E no meio dessa pergunta aparece um assunto ainda mais específico e muito repetido, de que ele seria marido de alguma das filhas do Silvio Santos. A verdade é que essa confusão virou quase um folclore de internet, alimentado pelo fato de ele ser um dos nomes mais fortes do SBT, conviver com a família Abravanel há décadas e estar sempre em destaque aos domingos. Muita gente acha que o Celso Portiolli é genro do Silvio Santos. Só que quando você junta a vida discreta dele com a curiosidade do público, nasce a receita perfeita para essa e outras conversas. Então você já vai saber em detalhes o que é fato e o que é imaginação, os relacionamentos, os filhos, como anda a saúde e outras curiosidades do apresentador. E claro, a resposta que muita gente procura: com quem o Celso Portiolli é casado e por que tanta gente erra feio. Celso Yunes Portiolli nasceu em Maringá, no Paraná, no dia 1º de junho de 1967. Mas a sua primeira conexão com o público veio pelas ondas do rádio, muito antes das luzes da TV. Aos 17 anos, lá nos anos 80, ele já trabalhava em emissoras de rádio nos estados do Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e até São Paulo, onde desenvolveu a sua voz, ritmo e senso de presença diante da audiência, habilidades essenciais que o acompanharam ao longo da carreira. Foi no rádio que ele aprendeu as sutilezas da clareza da fala e do ritmo, que se tornaram marcas registradas do seu estilo comunicador, o mesmo estilo que o ajudaria a dominar plateias na televisão. E a ligação com o rádio não ficou no passado, não. Hoje, Celso Portiolli é proprietário da rede de emissoras Ótima FM, com várias estações no interior do estado de São Paulo, um empreendimento que nasceu do sonho de ter a sua própria rádio. A rede Ótima FM opera em cidades importantes como São José dos Campos e Pindamonhangaba, com programação popular e musical. Pouca gente lembra, mas Celso Portiolli teve uma passagem real pela política. Ele viveu uma das fases mais inesperadas da sua trajetória longe dos estúdios de TV. Em 1992, ainda muito jovem, ele foi eleito vereador em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, cidade de fronteira marcada por demandas sociais intensas e contato direto com a população. Na época, Celso já trabalhava com comunicação local e usava o rádio como principal ponte com os moradores, o que ajudou a projetar o seu nome politicamente. Anos depois, o próprio Portiolli descreveu essa fase como um aprendizado profundo sobre responsabilidade pública, rotina administrativa e escuta popular. Ele afirmou que a política lhe mostrou cedo o peso das decisões e a importância da organização, lições que carregou para a vida profissional. Antes do palco da fama nacional, existiu o Celso vereador, atento, prático e ligado ao cotidiano real das pessoas. A aproximação entre Celso Portiolli e Silvio Santos começou de forma insistente e criativa. No começo dos anos 90, ainda fora da TV, ele passou a enviar ideias de quadros ao SBT, com destaque para roteiros de câmeras escondidas, formato que sempre foi uma obsessão de Silvio Santos. Algumas dessas ideias foram aprovadas e gravadas, e Portiolli chegou a participar diretamente das gravações, ajudando na execução e até aparecendo pontualmente nas pegadinhas. Esse envolvimento prático foi decisivo. Silvio Santos percebeu que não se tratava apenas de alguém com boas ideias, mas de alguém disposto a executar, a entender o público e resolver problemas de produção. Por isso, Celso Portiolli foi chamado para atuar como redator e criador de conteúdo, aprendendo a engrenagem do SBT por dentro. Anos depois, o próprio apresentador contou que esse período foi o seu verdadeiro teste antes do palco. Ele precisou provar criatividade, disciplina e leitura popular. Foi assim, passo a passo, que ele conquistou a confiança de Silvio Santos e o caminho para virar apresentador no SBT.
Celso Portiolli é um nome extremamente conhecido da TV brasileira, mas quando o assunto é a sua vida pessoal, ele sempre preservou privacidade. Essa combinação, grande exposição profissional e pouca exposição íntima, virou um terreno fértil para suposições na internet. Um dos assuntos mais persistentes é justamente a ideia de que ele seria genro de Silvio Santos, casado com alguma das filhas de Cenoura Abravanel. Esse rumor se espalha principalmente porque Portiolli costuma aparecer em eventos ao lado da família Abravanel, inclusive em fotos ao lado de várias filhas de Silvio Santos, compartilhadas nas redes sociais. E muitos internautas até brincam dizendo que ele parece irmão das filhas de Silvio Santos. Alguns acreditam que ele seja casado com alguma delas, outros acham que é irmão, mas a realidade é bem diferente. Ele nunca foi casado com nenhuma das filhas de Silvio Santos. Não existe qualquer parentesco entre eles, nem evidência de que Portiolli seja casado ou tenha tido um relacionamento com Daniela Beruti, Patrícia Abravanel ou qualquer outra filha de Silvio Santos. Ou seja, a ligação de Portiolli com a família Abravanel é profissional e de amizade, não familiar. O que é bem confirmado nas matérias de entretenimento é que Celso Portiolli é pai de 3 filhos. É comum reportagens com os nomes deles: a Laura, o Pedro Henrique e a Luana. A mais velha, a Laura Portiolli, ganhou destaque ao aparecer no Passa ou Repassa, ao lado do pai recentemente, surpreendendo a audiência e gerando atenção nas redes sociais ao participar do quadro com outros filhos e apresentadores. Ela também segue carreira na comunicação, apresentando o podcast Pode Ser Mais, com milhares de seguidores. O filho do meio, o Pedro Henrique, também já foi apresentado pelo pai nas redes sociais, inclusive participando brevemente do Domingo Legal, onde o próprio Celso celebrou o talento dele como DJ. A caçula, a Luana, por sua vez, apareceu em alguns registros familiares compartilhados por Celso Portiolli, como fotos em viagens com toda a família, mostrando momentos de união e alegria. Apesar dessas aparições, o apresentador preserva a vida íntima dos filhos, expondo apenas fragmentos em ocasiões públicas, o que reforça a sua postura de privacidade seletiva e alimenta a curiosidade do público sobre o universo familiar por trás do apresentador. Celso Portiolli viveu um dos momentos mais delicados da sua vida no final de 2021, quando revelou publicamente o diagnóstico de câncer na bexiga. Segundo o próprio apresentador, o tumor era pequeno, único e superficial, descoberto precocemente durante exames de rotina. Ele passou por um procedimento endoscópico para a retirada da lesão e iniciou o tratamento com imunoterapia intravesical, com BCG, explicando que poderia manter a rotina normal de trabalho. Em 2023, Portiolli tranquilizou o público ao informar que os exames de acompanhamento não indicavam o retorno do tumor, seguindo apenas o protocolo médico de monitoramento. O episódio expôs um lado mais humano do apresentador e ajuda a entender por que, em alguns períodos, ele optou por ainda mais discrição. Quando a saúde entra em jogo, as prioridades mudam. Celso Portiolli também costuma dizer que a sua identidade foi moldada fora da TV. Além de empresário do rádio, ele também sempre manteve um forte vínculo emocional com a família, especialmente com o pai, sobre quem já falou com respeito e gratidão. Em entrevistas, Portiolli revelou que abriu mão de sua herança, afirmando que preferia construir tudo com o próprio trabalho, em um gesto simbólico de independência e de valores pessoais. Nos últimos anos, ele também passou a dividir reflexões no podcast Pode Ser, onde fala sobre carreira, fé, família e bastidores da televisão, em um tom mais íntimo. Há ainda curiosidades sobre a ascendência italiana e viagens frequentes à Itália, sempre citadas como conexão afetiva, não ostentação. E agora vem a parte que muita gente não acredita, porque simplesmente não é um nome de celebridade barulhenta, nem alguém que vive na mídia o tempo todo.
Celso Portiolli é casado já há mais de 3 décadas com Suzane Marque, uma mulher extremamente discreta, fora do círculo artístico e ligada à área de design de interiores. O casal oficializou a união em 1992, muito antes da fama nacional, e construiu uma vida marcada por estabilidade e parceria longe dos holofotes. A Suzana raramente aparece em entrevistas ou eventos públicos, surgindo apenas em alguns momentos raros da família, geralmente compartilhados pelo próprio Celso Portiolli em datas especiais. A surpresa, portanto, não é um casamento com alguém da família Abravanel, mas exatamente o oposto. Portiolli escolheu uma vida afetiva sólida, duradoura e protegida da exposição, algo cada vez mais raro no meio televisivo do Brasil. Você já conhecia esse lado da vida do Celso Portiolli? Olha, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Diga também a cidade de onde você está assistindo. Para mais vídeos como este, aí é só se inscrever aqui no TV dos Famosos e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do canal. Eu vou deixar outro vídeo super interessante para você aqui nos cards. Basta clicar aqui nesse card para assistir. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.